A vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, aqui, além das nuvens, foi porque ninguém tinha entendido a lei e que ele vinha igual a nós, mas só que perfeito, como fala, explicar a lei, né? E tem muitas mudanças e tal. E eu não sei se o Afonso, senso de verdade, conhece toda a lei. Ele fez um vídeo ali falando sobre que os judeus eles eram fornicadores, e isso era totalmente contra a lei, mas Deus passava por vista alta pelos pecados, porque Israel pecava muito mais do que isso, né? E a lei já existia em Deuteronômios, né? Sobre o casamento e muitas outras coisas. Eu vou te mostrar para você aqui mais um erro que o povo judeu comete, mais um erro uma falta de conhecimento da Igreja Católica. E aí eu vou entrar aqui com a narrativa aqui. A gente está na Páscoa aqui, em Josué 5, e vou ler o Josué 5:13. E sucedeu que, no entanto, Josué, perto de Jericó, passou a levantar os olhos e a olhar, e eis que havia ali de pé na sua frente um homem com a sua espada desembainhada na sua mão. Josué, pois, chegou a ele e disse: Eis tu por nós ou pelos nossos adversários? A isso ele disse: Não, mas eu vim agora como príncipe do exército de Jeová. E em vista disso, Josué se lançou-se a face à terra e prostou-se e disse-lhe: Que dizer, meu senhor, ao seu servo? E o príncipe do exército de Jeová disse, por sua vez, a Josué: Remove as tuas sandálias e os teus pés, porque o lugar que está parado é santo. E Josué fez isso imediatamente, né? Isso daqui é uma coisa muito importante, que diz muitas verdades e que diz até como fala, nem o Apocalipse, que o Apocalipse é a vitória, né, do rei. Mas o livro de Isaías, o livro de Daniel, principalmente, que vem trazer todas as profecias e não sei o quê. Aí você fez um vídeo lá falando que a Igreja Católica foi muito importante, que os protestantes foram muito importantes e tal. Você veio contar a história. O que foi, baixinho? Quer subir? Não quer subir, ele quer. Quer subir? Espera um pouquinho que ele tá pedindo coisa pra mim, tem que respeitar o tadinho da criança. Vou pegar meu neném. Eu vou pegar. Ele falou, tá demorando pra pegar. Eu vou pegar meu neném. Eu peguei meu neném. Ele tá falando de Eder, ele me tarou, ele ficou em mim, ele arrancou um pedaço meu. Né? E aí, voltando à questão aqui, o seu vídeo foi uma narrativa histórica e o vídeo do Afonso foi uma narrativa onde que as pessoas, elas têm a sua determinação, a sua força de vontade, a sua fé, e o povo brasileiro, a fé dela está contida na Igreja Católica. Ele fez uma simples observação pelo povo. Você fez uma observação pela história. Mas qual das observações são melhores? O que você disse também não é mentira. Para mim, a observação melhor é do ponto de vista bíblico de Deus, né? Que a observação é o seguinte: Deus disse que todas as coisas iam acontecer, que Estados Unidos seria a última Israel, seria a estátua com pé de ferro e barro ao mesmo tempo, e que a última Jerusalém teria a sua glória, né? Inglaterra, Estados Unidos é o fim. Que foi cortada a cabeça dela, né? Nasceu uma nação sem reino, que é a ONU, e a outra nação, como fala, que seria a base dela, que dominaria a terra, né? E até no relato de Daniel ali conta sobre a Cleópatra, não tenho certeza, que é o rei do norte, né? Lutando contra o rei do sul. Se eu não me engano aqui, talvez eu possa ter trocado a ordem. E o Deus, ele tem a narrativa bíblica contando do ponto de vista, porém, os homens em si, além das nuvens, querem todo o poder para si, querem todo o conhecimento para si, não querem divulgar o conhecimento, e Deus, pelo apóstolo Paulo, disse que o conhecimento, quem fosse merecedor do conhecimento, abriria o coração daquela pessoa, e aquela pessoa entenderia as escrituras. E dentro das escrituras teria uma explicação para todas as coisas aqui na Terra, né? Até os meus canais aqui, o meu canal aqui, é uma tentativa de explicar isso, mas que o pessoal fica, é doido.
olho para a pessoa assim e falo assim, ó, você está falando isso por causa disso. Ai, meu Deus, eu odeio o profeta. Eu odeio o profeta. Eles odeiam o profeta, bebê. E fica ouvindo o que eu falo, meu Deus. E aí como posso dizer aqui para vocês aqui? A Bíblia, ela tem um conhecimento, né, muito complexo, muito profundo, que está em segredos, em camadas dentro da Bíblia, né, que vejo quase ninguém entender e conhecer. E a Bíblia, ela quer dizer que muitos terão conhecimento e muitos passarão conhecimento de família, isso, aquilo, porque essas pessoas são gentios, são humildes, andam pelo caminho do verdadeiro Deus, andam pelo caminho estreito, que é o discernimento, a sabedoria, a perspicácia, e existe esse contexto, né? Mas você ficar a favor da Igreja Católica, ou você ficar a favor dos protestantes, ou você ficar a favor disso, daquilo... não é a grande, é o fruto, né? Uma das filhas, os muçulmanos são filhas. A Igreja Católica, mas tanto a Igreja Católica como os muçulmanos têm os mesmos deuses e as mesmas adoração. Mas só que um mudou de nome e o outro não muito. Saiu de quem? Da Babilônia também. Não, ele saiu dela. Quem mais que adora? Todas as outras. Eles A testemunha de Jeová saiu dela. Também. Os protestantes também são frutos da Babilônia, a cultura, como fala, oriental, budismo. Todas as culturas saíram da Babilônia, todos os povos saíram de lá, todos nós somos irmãos, né? E aí você pegar o Afonso de Porrete, uma vez eu fiquei até chateado, porque eu falei algumas verdades para o Afonso ficou super desanimado, e eu gosto muito do canal Ciência de Verdade. Eu posso discordar de algumas coisas dele, mas o Afonso é uma pessoa que carrega os princípios bíblicos, né? E o canal dele aqui é mais, como fala, pela Bíblia do que pelos próprios desejos egoístas dele. Por isso que eu tenho tanta admiração pelo Afonso. Aí vem a questão, eu não sei se o Afonso realmente conhece a lei. Porém, eu vejo muitas coisas, ele fala muitas coisas da lei, muitas, né? Então, além das nuvens, basicamente o conhecimento histórico sobre os Illuminati, a Igreja Católica, isso, aquilo, os templares, no ponto de vista bíblico não serve para nada. Falou aí para vocês, pessoal. Isso daí é só você ler a profecia de Daniel, se você entender, né? Assim, esqueci também, a Bíblia fala que Israel iria voltar, né? Não só Israel carnal, mas sim Israel espiritual, né? Fala aí para vocês, pessoal.